Olá, galera! Como nas nossas duas últimas aulas, eu deixei uma tarefa para vocês referente àquela aula. Na aula de hoje, a gente vai corrigir aquelas tarefas, tá bom? Para isso, eu quero que vocês peguem o exercício no caderno, o primeiro exercício, aquele que vocês copiaram e responderam, tá? E que vai para a gente acompanhar a correção pelo vídeo, certo? Eu vou pegar aqui o exercício que está no meu celular e vamos começar. Quando você precisa de tempo para fazer alguma coisa, você pausa o vídeo, vai lá, pega seu caderno, aí pronto, tá bom? Então, a primeira questão dizia: represente sua idade usando símbolos do sistema de numeração egípcio. Então, vamos lá. A idade de vocês varia entre 10 a 15 anos, acredito eu. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Quem tiver 10 anos vai representar a sua idade com o símbolo do 10. Qual é o símbolo do 10? É um calcanhar. Então, vamos lá. Quem tem 10 anos vai representar como um calcanhar, certo? Quem tem 11 anos vai representar como? Vai representar como um calcanhar e um traço, certo? Quem tem 12 anos vai representar como? Lá. Quem tem 12 anos vai representar um calcanhar, que o calcanhar representa 10, certo? E mais 2 traços, porque cada traço representa 1. Quem tem 13 anos, vamos lá, vai representar com um calcanhar e 3 traços. Quem tem 14 anos, um calcanhar e 4 traços. Quem tem 15 anos, um calcanhar e 5 traços, ok? Ninguém tem mais de 20 anos, então nós não vamos ter uma mudança aí nessa representação. Então, vocês corrigem se vocês colocaram certinho e a gente vai para a segunda questão. O que há de semelhante nos sistemas de numeração egípcio, maia e babilônico? Vamos lá. Muita gente mandou essa pergunta no privado porque ficaram em dúvida. Mas para a gente falar o que é que tem em comum, a gente tem que pensar. Porque cada um tem a sua resposta, a sua interpretação. Então, vamos lá. Esses conjuntos, esses sistemas, eles foram criados com o mesmo fim, né, com a mesma função, que era de substituir valores, que era para designar valores. Então, eles têm isso em comum, né? Para que eles foram criados. Outra coisa que eles têm em comum é a função de ter um símbolo para representar, né? A gente não tem número porque naquela época não existiam números, mas eles tinham símbolos para representar quantidades. E além disso, outra coisa que eles têm em comum é que eles são aditivos, a gente junta símbolos para representar uma quantidade. Não é, por exemplo, aqui nas nossas cidades, aqui em cima, ó, a gente juntou os símbolos para formar uma quantidade, né? Para formar um número que é a nossa idade. Então, todos eles têm isso em comum. Você podia juntá-los, tá bom? Então, ela vai ter 3 respostas e vocês vão escolher a que vocês acharem melhor, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida a gente conversa no grupo, a gente vai discutir no grupo essas questões, essas dúvidas, tá bom? Essas opiniões, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Questão de número 3.
Vamos limpar nosso quadro. Vamos lá. Número 3. Em alguns dos sistemas acima, existe um símbolo para o zero. Vamos lembrar? Eu acho que tem. Tem um sistema que tem o símbolo para o zero. Eles começaram a usar o zero. Qual foi esse sistema? Vamos lá. Pensando, olhando no caderno. Qual foi o povo? Foram os maias. Eles tinham um símbolo para representar o zero, que é o que eu falei na época, na aula, que parecia um pão, né? Era uma espécie assim, mais ou menos, de uma figura assim, mais ou menos, ó. Né? Essa era a representação que eles tinham para o zero. Tá bom? Então, terceira questão, a resposta é sim, né? Teve um sistema que usou o símbolo para o zero e foi o dos maias. Certo? Vamos para a próxima. Apagando nosso quadro de giz. Vamos passar para a questão 4. Questão de número 4. Escreva o valor de cada número representado em símbolos romanos. Então, nessa questão a gente tinha vários símbolos romanos, né? Representações. E eu quero saber de vocês quanto vale cada um. Então, vamos lá. Vou pegar meu pincel. Então, vamos lá. Ó, esses dois i aqui, eles representam que valor? O i representa 1. Então, 2i vai representar 2. Certo? Vamos lá. E esse aqui, ó. IV. O que a gente sabe? A gente sabe que quando eu tenho uma letra de um valor menor antes de uma letra de valor maior do que ela, eu vou fazer uma subtração. Como aqui eu tenho um i que vale 1 e um v que vale 5, eu vou fazer essa subtração. 5 menos 1, 4. Então, aqui eu tenho a representação do 4. Vamos lá. Aqui eu tenho o v que é 5 e. Então, eu tenho 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o i e o x. Eu tenho 10 menos 1. Então, eu tenho 9. A mesma questão do 4. Eu tenho um i que vale 1 antes de um x que vale 10. No caso, eu tenho que fazer a subtração e resultar no 9. Aqui eu tenho x e i. Então, eu tenho 10, 11, 12. Não é assim? Então, aqui eu tenho o valor 12. Vamos lá. Aqui eu tenho xv. Então, eu tenho x que é 10, v que é 5. 10 mais 5 eu tenho 15. Ok? Aqui eu tenho xx. Xx juntos é 20. Então, eu tenho 21, 22, 23. Eu tenho 2x e 3i. Então, eu tenho 23. Aqui eu tenho x, L, B, I. Vamos lá. XL é que quantidade? XL, eu tenho um X que vale 10 e um L que vale 50. Então, eu tenho um número, uma quantidade menor que outra juntos, né? Então, eu tenho que valor? Eu tenho X10, L 50. Eu vou fazer a subtração.
né? Que vai dar 40. 40 com V, que é 5, 45. 45 mais 1, que é I, né? Que é 1. 46. Muito fácil. Agora aqui eu tenho LX. É diferente. Eu tenho o L, que é 50. E depois do L eu tenho um X, que é 10. Então, eu tenho 50 mais 10. Eu tenho 60. Ok, eu tenho 60 aqui. Mas aqui eu tenho IV. O que é que significa ter IV? Significa que IV é 4. Por quê? Porque I é menor do que V, certo? Então, eu vou ter 64. Tá bom? Nesse outro aqui, que parece um número enorme, eu tenho o quê? Eu tenho 3C. Se eu tenho 3C, eu tenho 300. Já coloco meu 3 aqui. Eu tenho 3x, então eu tenho 30. Então, eu tenho 330. Então, eu vou colocar outro 3 aqui. Eu tenho 3i. Então, eu tenho 3 unidades. Então, eu tenho aqui 333. Tá bom? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho C de 100 e D de 500. Mas como o 100 é menor do que o D, que é 500, eu tenho que fazer aquela subtração. Então, eu tenho 500 menos 100. Eu tenho aqui 400, né? Aqui eu tenho 400. Nesse XXX, eu tenho 3 vezes 10. Então, eu tenho 30, não é? E aqui eu tenho um IV de novo, que é o IV, gente. IV 4. Então, aqui eu tenho 434. Certo? Muito fácil, muito rápido, tá bom? Vamos para frente. Na nossa quinta questão, nós temos o quê? Usando o sistema de numeração romano, represente os seguintes dados. Vamos lá. Segundo o sistema de numeração romano, eu quero que vocês escrevam a data de hoje, né? Como vocês, alguns fizeram na segunda, outros na terça, a gente vai fazer com as duas datas. Vamos lá. Na segunda, hoje é dia 10. Então, na segunda foi 8. Então, vamos lá. Se segunda foi 8, segunda foi, vamos escrever a data de segunda. 8 do 6, né? Que a gente está no mês de junho, mês 6 de 2020. Então, vamos lá. Em algarismos romanos, como é que eu escrevo isso daqui? Vou até mudar a letra. Vou colocar vermelho. 8, como é que eu escrevo 8? É V, que é 5, I. V, que é 5, com 3 Is, né? Como é que eu escrevo 6? É V, que é 5, mais 1. Certo? E como é que eu escrevo 2020? Eu escrevo 2000 com 2 M's. 2 M's. E 22 X. Certo? Para quem fez no dia 9, como é que a gente responde? Vamos aqui. Dia 9. Dia 9 foi 9 do 6. De 2020. Então, vamos lá.
Como é que faz? Fica. É o 9 que eu vou escrever. Como é que eu escrevo ele? Eu não posso repetir mais que 3 vezes um algarismo. Então, eu escrevo o 10, não é? Menos uma unidade. Então, eu tenho aqui 9. Do 6, a gente acabou de escrever. V. I. E 2020. M. M. X. X. Ok? E se fosse para escrever o dia de hoje, a gente ia escrever como? A gente ia escrever o dia 10 de junho de 2020, né? Ia só substituir o 9 por um X, tá bom? Mas como todo mundo fez na segunda e na terça, são esses os dois resultados possíveis. Na letra B, a pergunta é a data do seu nascimento. Então, essa é segundo dia que vocês nasceram, tá bom? Por exemplo, eu vou fazer aqui o meu. Eu nasci no dia... Vou botar aqui para vocês descobrirem minha idade, tá bom? Nasci no dia... Tadã, do mês... Tadã, desse ano aqui, ó. Vai ficar um desafio no grupo para dizer quantos anos eu tenho. Certo? Então, a gente terminou a atividade 1. Agora, vocês vão pegar o caderno de novo na atividade 2 e pegar o livro na página 23 para a gente corrigir a atividade que eu passei do livro, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão. Considere o grupo dos dedos de uma das mãos e o grupo das vogais do nosso alfabeto. Letra A. O que podemos dizer sobre a quantidade de elementos dos dois grupos? São 5 dedos e são 5 vogais. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que eles são iguais. Vamos lá. Aqui a resposta. E são iguais. Tá bom? Letra B. Letra B pergunta qual é o nome e o símbolo que associamos à quantidade de elementos dos dois grupos? Vamos lá. O nome que a gente associa é 5, né? E a quantidade de elementos são 5, né? A gente escreve 5 por extenso, né? E o símbolo é esse 5, tá bom? Vamos prosseguir. Limpar o quadro. Segunda questão. Para encontrar o sucessor de um número natural, adicionamos 1 a esse número. Por exemplo, o número 38 é o sucessor de 37. Para determinar o sucessor de 37, adicionamos 1 a esse número, como tem a figura aí no livro. Escreva o sucessor de cada número natural a seguir. Vamos lá. Na letra A, quem é o sucessor de 301? Sucessor de 301 é 301 mais 1. É 302. Certo? Letra B, sucessor de 0. Sucessor de 0, quem vem depois de 0 na reta, que é o 1. Letra C, o sucessor de 99.999.
Na letra C, o sucessor de 99.999. Então, 99.999 mais 1 é 100.000, tá bom? Então, o sucessor de 99.999 é 100.000. Meu mouse, meu pincel está ruim, mas a gente vai melhorar ele com o tempo. Letra D, sucessor de 19.899. 19.899 é 19.900. Tá bom? Então, achamos o sucessor de todos esses números, tá? Vamos para a próxima. Na terceira questão, pergunta: quantos algarismos você usa para escrever cada um dos seguintes números? Ora, essa daí é só a gente contar quantos algarismos tem cada número, né? Quantos símbolos eu usei, quantos números eu precisei para formar aquele número. Por exemplo, 362. Eu tenho o 3, o 6 e o 2. Então, eu tenho 3 algarismos, certo? Na letra B, 30.005. 30.005 eu tenho quantos algarismos? Vamos contar olhando aí no livro. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 algarismos, tá bom? Na letra C, eu tenho um número grande, 10.567.901. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos na letra C, tá bom? Letra D, para escrever o número 4, eu só preciso de um algarismo. Certo? Muito simples esse exercício. Vamos para frente.